Olá pessoal, estamos começando mais uma análise da nossa carteira para ver como que ela está ficando, né? Para quem está começando hoje a acompanhar a nossa carteira, nós construímos três carteiras iniciais no dia 8/6 com a cotação que estava no domingo. E daí nós estamos acompanhando desde então. Essa carteira tem premissa de que tem um beta baixo, a primeira, um beta médio e um beta mais alto, a terceira. E nós estamos analisando o comportamento dela em relação à carteira, em relação a cada um dos ativos, e depois nós estamos comparando entre as carteiras, né, para ver qual que está dando a maior variação. Porque o beta, nós temos um vídeo, para quem não viu ainda, que fala sobre a variação dos ativos e das carteiras. Primeiramente, nós construímos uma carteira mista, né, com R$ 500, de forma a ficar mais ou menos igual, quase todos os ativos com o mesmo tanto. Não utilizei uma análise fundamentalista para isso, tá? Ou seja, aqui nós não estamos analisando qual beta dá maior rentabilidade. Nós já falamos em vídeos anteriores que se você escolheu ativos com bons fundamentos e você está numa condição econômica favorável, ativos com beta maior tende a dar um resultado maior. Porém, em condições econômicas desfavoráveis, esses ativos também podem chegar a uma desvalorização muito maior. Então, é por isso que a gente está analisando, para ver como que dá a variação dessa carteira com o passar do tempo. Aqui eu coloquei quanto que é a atualização de cada um deles, aqui eu coloquei o resultado e aqui a porcentagem de variação da carteira, né? O quanto que ela variou de um dia para o outro. Daí, eu fiz isso com esses ativos da primeira carteira, com os ativos da segunda, sendo que os betas da segunda, a maioria deles são próximos de 1, ou seja, nossa carteira ficou com beta aproximadamente 1, e os betas da última carteira são mais agressivos, né? Ou seja, eles estão mais expostos à volatilidade. Daí ele vai estar próximo de 2, esse daqui. Então, se a gente for observar a nossa carteira, ela vai ter a variação de 2 semanas chegando nesses resultados, no qual, no final, nós obtemos que R$ 500, nesse caso aqui, vai estar com uma rentabilidade geral de menos 0,31%. Ela não, como não oscila muito, ela sempre ficou próximo ali dos R$ 500. A próxima, ela variou um pouco mais de R$ 500, né? Teve variações já de 3% e quedas de menos 2%. E agora que nós estamos começando a entrar num ciclo mais estável, porém agora com a nova abertura aí de possibilidades de lockdown, então nós temos que ver os próximos episódios aí, né? Porque isso daí pode aumentar a volatilidade do mercado. Então, observando isso, essa carteira deu uma rentabilidade de 5,10, né? Ou seja, porque os valores já estavam muito descontados, né? Nós já pegamos depois da queda. Então, esses valores dessas carteiras aqui, como o momento agora econômico é de uma retomada de crescimento, então nós temos que carteiras com betas maiores, elas tendem a dar um resultado melhor. Isso considerando se o ativo for bom, né? Que nós não estamos considerando uma análise fundamentalista. Então você pode analisar que teve o beta maior, ela teve o maior crescimento, né? De 8,70%. Ou seja, em 3 semanas essa carteira chegou a dar quase 9%, essa 5% e essa ficou próximo do zero ali, não teve muita oscilação. Considerando que o Bovespa, o índice Bovespa, ele caiu quase 1% nessas 3 semanas que nós estamos acompanhando. Ou seja, nossos índices estariam todos acima do índice Bovespa. Isso sem completar um mês, né, de acompanhamento delas. Aqui são as rentabilidades, né? Aqui eu peguei a rentabilidade dia após dia de quanto que vai estar variando. Se nós observarmos, nesses 3 meses nós temos a carteira 1, que tem um beta menos agressivo, e a oscilação dessa carteira 1, ela vai estar aqui próximo de, no máximo, aqui variando até 2, na maioria deles, e no mínimo ela oscila, a maioria deles chega no máximo até 1. Tem alguns que são uns pontos outliers aqui, né? Que chegam em -3. Mas, se você observar em preto aqui, a nossa carteira sempre oscilou de -1 até 1. Só esse ponto aqui inicial que está um pouquinho acima do 1. Mas não tem outro que recorre nesses valores, né? Então, ou seja, a nossa carteira, apesar de ter ativos que oscilam mais, ela sempre está oscilando de mais ou menos 1 na carteira inicial. A nossa carteira secundária, com beta já próximo de 1, ou seja, ela teria que corresponder a uma oscilação maior. E isso que acontece, né? Que ela já tem um valor próximo ali de 4,
da nossa carteira em preto. Tem ativos que eles se comportam próximos aí de 5 e o mínimo deles aí vai ser próximo de -4, -3, poucos. Aqui os ativos chegavam no máximo -1, a maioria deles, né? E no máximo 2 positivo. Aqui ele já chega em 4, né? E nós observamos que a carteira sempre vai estar no meio desses ativos, porque ela é uma média desses ativos, né? E a última reforça isso. Uma carteira com ativos que variam de 5 e a parte superior eles já chegam em 5 também, né? Que ela chega próximo de 5. A nossa carteira mesmo já chegou a oscilar 5% nesse caso. Então ela tem uma oscilação relativamente maior. Se nós formos observar aqui, a carteira sempre vai estar uma média de todos os ativos, porém o banco BTG Pactual ele elevou a rentabilidade nesses dias da carteira inteira, apesar deles serem bem equivalentes e os outros ativos estarem caindo relativamente bastante aí nos últimos dias. Mas ela caiu mesmo abaixo de zero só 2 dias desses últimos aí, sendo que sempre foi uma média dos ativos levando para cima, né? Agora, se a gente comparar só as 3 carteiras, tirando os ativos, nós também temos o reforço do beta, né? Um beta menor faz com que a nossa carteira oscile praticamente nada. Um beta um pouco maior, esse vermelho sempre vai. Quando é para cima, ele oscila mais para cima. Quando é para baixo, ele oscila mais para baixo. Ou seja, você pode ver que quando o resultado tende a dar positivo, ele dá bem mais do que a carteira com beta menor, né, de 0,4. Daí então sempre está oscilando a mais. E a última carteira, o retorno diário dela também, só nesse dia aqui que ele perdeu para de índice de carteira 2, né, de índice próximo de 1. Agora todos os outros ele oscilou sempre a mais do que as carteiras, né? Sempre a mais aqui. Ou seja, isso mostra o tanto que ele oscila mais. Mas e na rentabilidade final, né? Cada dia, será que eles tiveram uma rentabilidade acima dos R$ 500 investidos, boa ou ruim? Como o momento é de retomada, nós temos que a carteira beta menorzinho, que é uma beta com menos volatilidade, né? Próxima a 0,4, ela ficou ali oscilando próximo do zero. Isso daqui é uma característica dessa carteira, né? Pode ter uma beta que ela vai oscilando aqui e pare um pouquinho acima aqui no 2, 2,5, né? Isso aqui são carteiras muito boas para você viver de dividendos. Você ter a sua rentabilidade de dividendo, porque ela não oscila tanto. Se ela oscilar um pouquinho para baixo é pouco, se ela oscilar um pouco para cima ela é pouco também, então ela valoriza os rendimentos. Agora, as carteiras com betas mais expressivo, elas valorizam o crescimento, né? Igual nós podemos observar aqui, ó, a em vermelho, que é com beta médio, ela já cresceu aqui chegando em 5, algum pouquinho, né? Quase 6%. E a nossa com beta maior de todas já chegou a oscilar a 14% dentro do mês. Ou seja, se nós observarmos isso, realmente é um reflexo do beta de cada uma delas, né? Uma carteira partiu de de todos tendo R$ 500. O primeiro dia de investimento, a primeira já deu 6%, depois ela caiu aí próximo de zero, depois ela subiu até 14%, e agora ela caiu de novo, né? Só nesses dias aqui ela caiu de 14% de rentabilidade para próximo de 8%. Enquanto, se você observar a volatilidade total da intermediária aqui, ela talvez não oscilou nem esse tanto aqui de queda. Ou seja, é a característica, como que você está querendo realmente se expor a essa carteira, né? A partir disso, você consegue verificar se o seu perfil é mais para uma carteira de beta mais conservador, um beta médio ou um beta muito mais agressivo. Daí então fica a sua escolha, né?